Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine na manhã desse domingo, que possamos ser melhores, que possamos adentrar aos vossos lares, levando a palavra do Evangelho do Cristo. E, falando do Evangelho do Cristo, o capítulo 9 nos fala dos mansos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O apóstolo Mateus, no capítulo 5, dizia: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão filhos de Deus. E Jesus, quando trouxe essa missiva, ele estava lembrando da doçura, da paciência, do equilíbrio, da harmonia interior. Jesus foi invejado por muitos pela sua doçura, pela sua paciência, pela sua resignação. E nós, como cristãos, no mínimo, temos que aproveitar esse legado do Cristo, de ser paciencioso, de ser resignado, de ter a doçura como um padrão vibracional. Será que vamos conseguir? Porque Jesus, ele disse: Tu me amas? Segue o meu caminho. Segue os meus passos. Esse é o legado do Cristo. A paciência. Imagine que ele era invejado por muitos, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos. Porque ele sempre dizia amar ao teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso é mansitude. E por que hoje, no século XXI, nós ainda guerreamos contra a mansitude, contra a paciência, a passividade, diante das adversidades? Nós guerreamos. Por quê? Nós carregamos dentro de nós o quê? Que vem de um espírito milenar. Deveríamos seguir o legado do Cristo, deveríamos amar, deveríamos perdoar. Ao invés disso, nós trazemos aquele passado antiquíssimo, milenar, do homem velho. Esse passado são as nossas enfermidades, de espíritos ainda num processo de evolução, de querendo se redescobrir. Mas o que emerge dentro de nós? Das nossas doenças antigas, chamado-se orgulho, que é atrelado ao egoísmo. E o que é atrelado ao egoísmo? A prepotência. A prepotência. E nós deixarmos a mágoa em nos envolver. E, consequentemente, as amarguras. Por isso ficamos doentes. E quando nós estamos no auge do orgulho, nós não queremos o não. Porque aquele homem velho é tão perfeito, ele se acha tão perfeito no poder de comando, de dominar pessoas, que ele não aceita o não, que ele quer brigar com o mundo. O que está emergindo de nós? O homem velho, o homem antigo, aquele espírito doente, aquela alma doente, que deveríamos lembrar do legado do Cristo. E qual é esse legado?
A paciência, como o Evangelho nos traz. A paciência é saber receber 1000 alfinetadas por dia e continuar enxergando Cristo. E continuar falando com Deus. Porque Deus não nos abandona. Ele é paciencioso conosco. Você já conversou com Deus hoje? Para não se guerrear tanto contra você? Já conversou? O que você falou com Deus hoje? Para Ele te perdoar? Ele te perdoa. Para Ele te amar? Ele te ama. Ele é um Pai finito. Ele não é como aqueles pais, que momentaneamente na terra, engravida a sua companheira e some. Não vai assumir a paternidade. Deus assumiu a paternidade conosco. Ele tem os certificados de nascimento da nossa conduta diária. Ele não nos abandona. E comumente nós guerreamos contra a vida e abandonamos a Deus. Abandonamos. A gente acha melhor. Nós arrumamos problemas. Porque nós não queremos a mansietude. Ser manso, às vezes vai incomodar. As pessoas vão lembrar da gente muito manso. Eu tenho que ter na minha corrente sanguínea aquele sangue latino, aquele sangue europeu. Sou bravo, sou isso, sou aquilo. Mas isso é apenas um envoltório físico que nos é emprestado momentaneamente. Você já pensou sobre isso? Já pensou sobre isso, que esse corpo que Deus nos emprestou, nós temos que devolvê-lo para a terra e depois devolver assinado o compromisso que nós tivemos com Ele, de ser manso, de ser pacífico, mesmo diante das adversidades, como aprendizado. Mas nós achamos que esse corpo físico será milenar. E não é. Você já pensou que esses olhos que você tem são emprestados? E que ele pode levar você ao fracasso? Ele pode levar você às tentações maiores? Você sabia que esses olhos que você recebeu emprestados de Deus, é para você não ser tão pecaminoso? Não ir na derrocada dos vícios da matéria, através dos olhares maledicentes? O empréstimo desse corpo também te deu os ouvidos, para você saber ouvir. Você já pensou sobre isso? Ou a gente se esquece quando a gente está guerreando? E até a palavra. Por isso que muitas passagens bíblicas diz: a palavra é nada mais o que você tem no seu coração. Como está a sua alma? Está aflita? O que você vai passar para as pessoas? As suas aflições. O empréstimo é divino de um corpo que reproduz as suas emoções. Das antigas, de vidas passadas, emoções essas doentes. Que a nossa tela mental dos nossos pensamentos, elas continuam doentes, porque nós queremos guerrear contra o mundo, mesmo sabedor que esse corpo é apenas um trânsito na Terra. Por isso que fala que no século XXI nós estamos na transição do planeta. Mas quanto tempo nós vamos viver? Não sabemos. Isso é de Deus. Só Deus sabe o tempo que nós vamos viver aqui. Mas nós achamos que o nosso corpo físico é eterno, que ele tem 1000 anos pela frente. E não temos. Estatisticamente, a média do latino, do brasileiro, é 80 anos, quando muito. Quando não cometemos o vício dos olhos, do ouvir e da palavra, antecipando a nossa partida, a nossa morte. Porque muitas vezes
nós vamos cortando o nosso corpo, retalhando ele, através de guerrear contra a doçura. Contra a doçura que nós guerreamos. Nós queremos sempre ter o poder. Por isso a arrogância. Muitas vezes somos extremamente arrogantes. Nem é pelos bens materiais. É porque eu sei de tudo, já aprendi, a vida me ensinou. Mas Sócrates dizia, sabem, mas não sabem. Então a gente vai aprender a vida toda. Sócrates dizia isso muito antes do Cristo. Muitas pessoas dizem que sabem, mas não sabem. São frágeis. Frágeis. Às vezes aquele orgulho sobrepõe a paciência. Aquele orgulho sobrepõe a doçura. E diz que aprendeu. Quando é que nós vamos aprender? Nós só vamos aprender se cair. E foi-nos emprestado 2 olhos para nós vislumbrarmos mais luz para o nosso semelhante. Por isso que o capítulo 9, ele nos fala sobre isso. Da resignação e obediência que teve o Cristo para conosco. Este é o aprendizado. Você é obediente diante das adversidades? Você é obediente diante das dores? Você é resignado diante das dores? Ou não? E diante das dores que nós aprendemos. E aprendemos, e aprendemos, e aprendemos. Então não vamos deixar falir mais uma vida. Mais uma vida. E ser duro conosco. O mundo está em crise. Mas nós não precisamos ser essa crise. Tem tantas coisas boas para a gente fazer. Para minimizar as nossas dores. Minimizar as nossas aflições. Eu ouço tantas e tantas pessoas dizendo: os meus relacionamentos são difíceis. Por quê? Que os seus relacionamentos são difíceis? Se nós somos espíritos milenares, almas imortais, consequentemente, nós fizemos pessoas sofrerem por causa do meu poder, por causa da minha intolerância, da minha rispidez. E hoje estou colhendo os frutos de muitas e muitas vidas. Não é a frase: semeamos e colhemos? O que nós estamos colhendo no século XXI? O que não fizemos? Ou o que deixamos de fazer? Ou estamos colhendo bem, porque fizemos o nosso melhor? Você está fazendo o seu melhor? Você coloca a sua cabeça no travesseiro e conversa com o seu Pai que não te abandonou, que é Deus, para dizer que você ainda não cumpriu aquilo que você se mobilizou interiormente para voltar à terra e fazer? Que é perdoar, que é amar. Você consegue enxergar isso? Ou ainda está distante de você? Este capítulo, mansos e pacíficos. Os mansos possuirão a terra. Isso demanda séculos ainda. Mas podemos já começar. Se você recomeçar e ser melhor, você não vai viver o seu passado. Não vai arrumar culpa onde não existe. Às vezes a gente arruma culpa onde não existe. Porque aquele relacionamento foi cortado. Tiraram um pedaço de mim. Por isso que eu estou sofrido. Mas quem estava com você era arrogante. Queria judiar de você. Você gosta de ser judiado?
Você gosta de sofrer? O que você aprendeu com o sofrimento? O que você aprendeu com o seu sofrimento? Que nada mais o é de ter a alegria de vencer a si mesmo. Alegria de vencer a si mesmo. O sofrimento é um aprendizado. Tenhamos a doçura diante daqueles que nos alfinetam todos os dias. Teremos a paciência para aprender. Para aprender. Que Deus nos abençoe. A gente não sabe ainda quem somos nós. Por isso estamos, muitas vezes, como diz o irmão Paulo, gatinhando na terra. Somos crianças teimosas, espiritualmente dizendo. Muitas vezes não quer mudar. Porque o orgulho ainda sobrepõe. E o egoísmo também. O que nós temos de melhor, que é o bem. Faça o bem sem olhar a quem, e serás melhor. Que Deus nos abençoe. Esperemos que você possa compartilhar os nossos evangelhos com seus amigos, que vocês possam dar um joinha para que este evangelho multiplique-se para muitos. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Bom dia, bom dia, bom dia.